Olá, cursista! Iniciamos agora o módulo Competências Administrativas, com a aula 1, cujos objetivos de aprendizagem são a compreensão da importância das características como liderança, criatividade, ética administrativa. Nós vamos analisar as características das tomadas de decisões e a responsabilidade social num contexto administrativo. E, por fim, nós vamos contextualizar todas as fases do ciclo de vida das organizações, para entender como é cada uma dessas fases e como é que elas funcionam. Os conceitos centrais. Bom, empresas de sucesso requerem trabalhadores qualificados. Destreza manual, competência na inovação, criatividade, trabalho em equipe, autonomia na tomada de decisão. Então, a competência profissional pode se entender como um conjunto de aptidões e habilidades que o administrador ou gestor adquire durante a sua formação profissional, acadêmica e prática. Traços desejáveis ao profissional da administração são, antes de mais nada, a liderança, a criatividade, a disposição para o aprendizado, a coragem para enfrentar os desafios e a capacidade de tomar decisões. Há uma característica muito singular, o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma característica que é vista como uma habilidade de descobrir novos horizontes para as empresas, sendo o principal elemento do empreendedorismo a expansão dos negócios e o feeling, ou seja, a sensibilidade para se encontrar novos caminhos e empreender mudanças. Os conceitos centrais também do empreendedorismo e da gestão de empresas são a comunicação. A comunicação dentro das organizações no que se refere às informações, as informações estruturadas de forma a subsidiar todo o processo de gestão e divisão do trabalho. Outro conceito importante é a negociação. Negociação como habilidade de encontrar equilíbrio entre conquistas e concessões, que podem se dar tanto no ambiente interno, como a gente fala de conflitos funcionais, conflitos trabalhistas, quanto no ambiente externo, quando lidamos com fornecedores de produtos, de serviços, com os próprios concorrentes, entre outros atores. Vamos refletir um pouquinho sobre ética, moral e lei? Você pode diferenciar claramente todos esses conceitos? Olha, a ética é entendida como uma ciência que busca, antes de mais nada, princípios teóricos e universais para explicar o comportamento humano. Já a lei é a função principal, tem como função principal regular e garantir a vida em sociedade. A responsabilidade social, a gente pode entender, por exemplo, que há tempos atrás as empresas buscavam agregar atividades que beneficiavam as comunidades onde elas se instalavam, o seu sistema produtivo. Mas a introdução do conceito ser serviu para separar com muita clareza o novo modelo de condução de negócios, de filantropia ou de assistencialismo puro. Agora, por responsabilidade social, nós entendemos como um conjunto de ações e de decisões corporativas que levam em consideração valores éticos, interesses da comunidade e desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo. Ou ainda a operação de negócios de maneira que se considere ou exceda a expectativa pública, comercial, ética, legal que a sociedade tem nos negócios. Não há possibilidade de vida social sem que haja observância de princípios éticos. A sociedade se apoia em 3 conceitos que são os pilares éticos: justiça, liberdade e solidariedade. Na atualidade, a maioria das grandes empresas tem diretorias e setores dedicados à questão e os chamados balanços sociais são praticamente obrigatórios. Outro ponto que nós podemos considerar é que, em termos operacionais, esse tipo de iniciativa leva à redução de custos, o que é muito válido para as companhias no que se refere à conscientização para a economia de energia, de reciclagem, por exemplo. Há também outras características organizacionais.
Por exemplo, com o advento da abertura dos mercados e também com a intensificação da competição pelo processo de globalização, o mercado se tornou comprador e grande parte das empresas precisou passar por um estágio de focalização de atividades, buscando identificar o seu core business, os seus clientes, os seus mercados. A condição de permanecer como participante de determinadas cadeias produtivas foram redefinidas, em geral exigindo alta capacidade de produção e relativa capacitação para o desenvolvimento de produtos. O ciclo de vida das organizações. Como é que ele acontece? A gente tem o ciclo inicial, né, que é o ciclo empreendedor. Né? A gente tem, nesse estágio inicial, né, as empresas são montadas, né, com muita criatividade, com muita garra, e elas começam a se desenvolver. Quando está na fase do desenvolvimento, o estágio é inconsciente, ou seja, o empreendedor não sabe muito bem no que aquilo vai dar. A taxa de crescimento é bastante elevada, porque está saindo do zero, qualquer coisa é lucro. E até que atinja a maturidade, esse crescimento pode ser, e com certeza será, bastante lento. Há as exceções onde existem os crescimentos rápidos, mas são crescimentos que não consolidam a estrutura da empresa. O estágio do empreendimento é o início, então, da vida da organização, onde a ênfase é dada, sobretudo, na criação do produto e na sobrevivência do mercado de negócios. Os fundadores da empresa são ainda empreendedores e devotam todas as suas energias para as atividades técnicas da produção. Aí, o problema dessa fase é que há uma necessidade de liderança. Conforme as organizações começam a crescer, aumenta-se o número de empregados e o problema, então, começa. A estrutura da organização deve ser bastante ajustada de maneira a acomodar o crescimento à forte administração necessária nessa fase. E aí a gente entra no estágio da coletividade. Uma vez resolvida o problema da liderança, a organização começa a desenvolver metas mais claras de direção. São estabelecidos departamentos específicos para cada área de conhecimento. E aí nós entramos no estágio da formalização, que envolve a implementação de regras, de procedimentos e até mesmo de sistemas de controle. A comunicação, então, é menos frequente e muito mais formal. Qual é o problema dessa fase? Muita burocratização. O desenvolvimento da organização e a proliferação dos sistemas e programas que podem começar a sufocar os administradores de nível médio. A administração média pode se ressentir da intromissão do pessoal do staff, que é a linha de apoio, na organização, e a organização pode parecer bastante burocratizada. E aí nós entramos na fase da elaboração. Esse estágio tem como objetivo a solução da crise da burocratização. Nós vamos repensar esse teor de burocratização. Então, um novo sentido de colaboração e de trabalho em equipe se instala, onde se desenvolvam habilidades em toda a organização para enfrentar os problemas e trabalharmos juntos. A burocracia parece ter alcançado o seu limite. O controle social e a autodisciplina reduzem a necessidade de controles formais e adicionais. Os administradores começam a aprender a trabalhar dentro de uma burocracia sem aumentá-la, apenas usufruindo dos benefícios dela. Qual é o problema dessa fase? O problema é que é preciso revitalização, aquela vida que existia lá no início na criação. Depois de alcançar a maturidade, pode-se entrar num período de declínio temporário e surge essa necessidade de renovação constante, uma renovação criativa. Então, lembrando, nós temos os estágios do empreendimento, da coletividade, da formalização e da elaboração. Agora, vamos falar de motivação e criatividade. No caso brasileiro, a preocupação com a criação de empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade desses empreendimentos são, sem sombra de dúvida, motivos para a popularidade do termo empreendedorismo, que tem recebido especial atenção por parte do governo e também das entidades de classe. Isso porque, nos últimos anos, após várias tentativas de estabilização da economia e da imposição advinda do fenômeno da globalização,
Muitas grandes empresas brasileiras tiveram de procurar alternativas para aumentar a competitividade e para reduzir seus custos, mantendo-se no mercado. Uma das consequências imediatas desse fator foi o alto índice do desemprego, principalmente nas grandes cidades, onde a concentração de empresas é muito maior.